todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. E na videoaula de hoje nós iremos finalizar a nossa urna eletrônica e de uma maneira bem especial, pois nós iremos fazer com que o Axis ele execute sons. Ou seja, quando nós estamos votando, eu vou vir aqui no simulador de urna, vou fazer uma nova simulação, segundo turno das eleições, e aí vou votar aqui, por exemplo, 91. Quando eu clico em confirma, ele dá esse sonzinho. E quando eu volto aqui no último candidato, no caso aqui presidente, 92, aí ele dá esse som maior. Então, quando isso acontece, é interessante porque a pessoa que está usando a sua urna, por exemplo, você está fazendo votação para síndico do condomínio, por exemplo, para um grêmio estudantil, seja lá para qual for. Então você precisa saber, né, quem está organizando, precisa saber quando que finalizou a votação da pessoa, para que ela não corra o risco de votar várias vezes. Então, esse som mais curto e depois um som mais longo, indicando que a pessoa finalizou o voto, aí ela já sai e já vem a próxima pessoa para continuar, no caso, a votação. Então, é bem importante este som este som ser executado na nossa urna para esta finalidade. Então, na videoaula de hoje, nós iremos encerrar esse projeto da urna e fazer com que o Axis ele execute este som utilizando uma API do Windows. E se você está gostando dos nossos vídeos, das nossas videoaulas e dicas aqui do canal, não deixe de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ajude a este canal crescer, pois eu tenho várias ideias para trazer aqui para o nosso canal, para agregar em seus conhecimentos e também trazer informações para você do mundo da tecnologia. Também convido você a conhecer, além de se inscrever no canal, convido você a conhecer o meu treinamento de formulários desacoplados utilizando o Axis. É uma forma profissional de você trabalhar com o Axis, desvinculando os formulários, no caso, os que são possíveis desvincular, da tabela. Assim você mantém o tráfego em rede muito mais baixo, o seu sistema fica mais leve e também diminui a chance de corromper o seu sistema, já que você não mantém uma ligação contínua entre formulário e tabela. E seu sistema vai ficar muito mais rápido, você irá perceber isso. Então, conheça esse meu treinamento, é o primeiro link na descrição deste vídeo. Então, vamos lá. Eu preciso agora executar sons no Axis, porque se eu voltar aqui, vou voltar aqui no governador 91, e se eu confirmar, ele já vai para presidente. E se eu votar aqui para presidente, aqui, por exemplo, 62, e aí eu posso novamente repetir aqui o voto, porque ele não me dá indicação nenhuma, já que o voto é secreto, a pessoa não vai estar vendo, né, a tela. Eu preciso executar um som para que a pessoa saiba, ou um fiscal que esteja verificando aí, cuidando da parte de votação, ele saiba que aquela pessoa terminou o seu voto. E como é que ela vai saber que terminou de votar? Justamente quando tocar aquele som mais longo. E nós já temos aqui, eu trouxe aqui o som, eu tenho aqui esse arquivo, esses dois arquivos eu vou deixar disponível nessa videoaula aqui, no link aqui dessa videoaula, para que você possa baixar este som. E aí eu tenho os dois sons, eu tenho um som curto, até coloquei o nome aqui como som curto, eu vou executar ele aqui, ele vai abrir aqui o meu aplicativo de música, né, e aí faz esse barulhinho, somente isso, para indicar que votou. E o som mais longo, indicando que finalizou o voto. Então nós precisamos executar o primeiro som no primeiro voto e o segundo som aqui, o som longo, no segundo voto. E obrigatoriamente o som que será executado deve ser no formato WAV. Então ele precisa ser convertido nesse formato. Esse que eu vou disponibilizar para você já está convertido certinho, basta você utilizar. E também obrigatoriamente o som ele deve estar na mesma pasta onde está o arquivo da urna, né? O arquivo do Axis. Sendo assim, o nosso código irá funcionar tranquilamente nisso aí, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar nisso. Eu vou fechar aqui a minha urna eletrônica,
E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em criar no meu Axis e eu vou vir aqui em módulo. Eu vou clicar aqui em módulo. Ele vai me abrir aqui o editor do VBA e eu já vou clicar aqui em salvar para salvar esse módulo. Eu vou pôr aqui apenas como mod MRD. Você pode colocar aí o nome que você achar mais interessante. Eu vou pôr esse nome aqui e vou salvar, né? Ok. Apaguei aqui que eu tinha feito uns testes e ok, salvei aqui. E eu tenho aqui, ó, Option Compare Database. O seu pode ser que esteja aparecendo isso ou não, pode ser que esteja aparecendo algo aqui a mais, né, também. Se estiver aparecendo, sempre você vai começar o seu código aqui abaixo de tudo que estiver escrito aqui em cima. Então, como não tem mais nada aqui para baixo, apenas eu vou começar meu código aqui. E eu preciso fazer o seguinte, eu preciso executar aqui, no caso, o meu eu preciso executar uma biblioteca, no caso uma API do Windows, que nada mais é do que uma DLL que existe no Windows, para que ele execute o som sem que abra o aplicativo padrão. Pois se eu utilizar, por exemplo, o follow hyperlink do Axis, ele irá executar esse som tranquilo. Só que ele irá fazer isso, ó, ele irá abrir esse aplicativo e logo em seguida executa o som. Só o que nós queremos é que ele não abra nenhum aplicativo para executar. Eu quero que ele execute direto o som, para que assim que a pessoa clicar em confirmar, o som já seja executado. Então, para isso, eu preciso utilizar uma API do Windows, que é uma DLL. É a DLL WIMNMM.dll. Então, nós vamos já criar aqui, já vamos declarar esta API, essa chamada da API, para que nós possamos utilizar ela. Então, vamos começar. E nós declaramos a chamada de uma API com justamente o que eu estou falando. Declare, né? No caso, a palavra declare. Você vai fazer exatamente como eu estou fazendo, tá? Então, declare function. Estou declarando uma function. É necessário você fazer exatamente como eu estou fazendo, senão não vai funcionar. E aí, a API eu vou chamar aqui uma função de play sold lib, que é a DLL. Qual que é a DLL que nós estamos chamando? Abro aqui minhas aspas duplas, né? Abro aspas duplas. E ao abrir aspas duplas, eu vou chamar aqui a minha DLL, que é WIN de navio, MM.dll e fecho aqui a minha aspas. Só ligar aqui meu notebook na tomada aqui. Começou a descarregar, pessoal, só um instante. Ok, notebook ligado. Aqui, ok, play sold lib, aqui o nome da DLL que eu estou chamando, né, que é a API do Windows, mais um espaço, e eu preciso passar um alias para ela também, alias, e o alias vamos abrir aqui, vamos pôr como play sound A maiúsculo, play sound, escrevo exatamente como estou fazendo, fecho aspas. Após isso agora, eu vou passar os parâmetros que são obrigatórios dessa nossa chamada. Então, vou abrir, já vou fechar aqui parêntese e dentro dos parênteses eu vou chamar aqui um parâmetro do tipo passando por valor. Então, by val. E aí vamos por lp sz name as string, vírgula, um novo parâmetro by val também,
byval também, e hmoduli é do tipo longo, mais um parâmetro byval dw e flex também longo. E fora do parêntese aqui é uma função que retorna também um longo, ok? Vou salvar aqui. Acredito que escrevi tudo certinho. Se tiver qualquer erro aqui, pessoal, não vai funcionar. Então é importante executar aqui. E aí eu tenho um detalhe que eu quero passar para você. Do jeito que está aqui, ele vai funcionar desde que o seu Office seja 32 bits. Mas caso o seu Office seja 64 bits, você precisa alterar aqui um pouco a chamada dessa API. Só que é muito inconveniente, né? Você não sabe onde que vai executar, né? Se no computador que você for executar essa urna, se é 64 bits o Office ou se ele é 32 bits. Então, para evitar isso, nós iremos usar aqui diretivas de condicional para o nosso diretivas. Nossa, tá difícil falar aqui, pessoal, é o horário. Diretivas condicionais no nosso Office, no nosso VBA, para verificar se ele é de 64 ou 32 bits. Então, nós iremos usar aqui, ó, vamos usar aqui cerquilha e vamos escrever aqui if, tem que fazer exatamente como eu estou fazendo, VBA 7, no caso aqui, caso o Office seja 64 bits, then e aqui novamente abro, coloco aqui uma sustenido, né, no caso cifrão, como você chamar, jogo da velha, aí else, e aí é nesse else aqui, e aqui no final, ó, caso aqui seja, ó, esse VBA7, caso seja 64 bits, caso não seja 64 bits, ou seja, else, ele é o 32 bits, então ele executa aqui. Então, ó, eu vou fechar meu diretrivo aqui, diretiva, né, a minha diretiva, nossa, quase não sai a palavra, a minha diretiva condicional aqui, end if, e ok. Ó, aqui ele está chamando, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu preciso executar também, caso o meu Office seja 64 bits, preciso executar esta mesma API, só que daí eu tenho que alterar algumas coisas. Eu vou copiar aqui ela, e logo aqui, ó, eu tenho declare, no caso, ó, declare function. Antes da function, eu tenho que escrever o seguinte, ptr zaf, ou seja, de seguro. Eu vou executar seguro, ó, coloco assim, exatamente como está aqui. E daí vai alterar algumas outras coisinhas aqui também, ó. Nos parâmetros que eu estou passando, os que são, no caso, os parâmetros que são do tipo longo, eles precisam também ter aqui uma diretiva, aliás, tem que ter também uma alteração de segurança. Tá difícil falar essa palavra hoje, viu, pessoal? Então aqui, ó, esse primeiro parâmetro aqui, ele é do tipo string, não precisa alterar nada. Só que esse aqui é long, ó, tá vendo? Ó? O hmoduli aqui é long, então eu preciso passar aqui como também seguro. Então ptr, logo após o nome long é junto ptr, ó, ele já até veio aqui. Essa flag aqui também long, tem que ser ptr também, ok, ó. PTR também, e o retorno também dela que é longo, também tem que ser PTR, ó, PTR. Ok, nesse caso aqui nós preparamos aqui o nosso código para ser executado tanto se o seu Office for 64 bits como também 32 bits, não vai ter nenhum problema. Ok, então aqui eu tenho a chamada da API, e agora aqui eu preciso criar uma função que execute, no caso
o som propriamente dito, utilizando essa DLL aqui, que é justamente essa declaração que nós fizemos aqui. Então eu preciso dessa função e eu vou criar uma função, no caso não função, né, mas uma subrotina, né? Então eu vou chamar a subrotina aqui public sub, e aí eu vou pôr o nome dessa subrotina de executa WAV. E aí eu vou passar um parâmetro. Vou abrir aqui parêntese. E qual que é o parâmetro? Som longo as boolean. Vou fechar aqui e vou salvar aqui tudo. Salvei. Por que eu estou passando aqui esse parâmetro? Por quê? Porque quando eu chamar aqui a minha executa wave, ele vai executar o som. Só que eu preciso saber se eu quero executar o som curto ou o som longo. Se é o som de votação ou se é o som de finalização de votação. Então, caso eu passe aqui como chui, ou seja, som longo, então ele vai executar o som longo. Caso eu não passe nada, toda variável do tipo booleana, se eu não passar nenhum parâmetro, ou se eu não definir ela como falso ou verdadeira, ela assume como falso. Então, se eu não passar nada, apenas chamar a função, ela assume que será o som curto, e caso eu passe chui, ele assume que é o som longo. Só que para eu não precisar, caso eu não queira passar o parâmetro e ele assumir como false, no caso o som curto, eu tenho que definir esse meu parâmetro aí como opcional. Então eu ponho opcional, ó, aqui antes dele, e daí eu não preciso escrever, né, passar esse parâmetro nesta subrotina. Ok? Salvei aqui. Tá tudo certo por enquanto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é aqui abrir um if e verificar se o meu som longo é verdadeiro. E caso seja verdadeiro, eu executo o som longo. Caso não, o else, executa o som curto. E end if. Ok, então vamos aqui trabalhar no som. No caso aqui, no som longo, né? Só que note que é o seguinte: os sons eles estão dentro da pasta onde está o meu arquivo do Axis. Então, como que eu retorno o local do arquivo do Axis? Eu retorno aqui numa funçãozinha que o próprio Axis tem. Eu vou declarar aqui uma variável dim str path as string, ou seja, aqui o path é, no caso, pasta local. Então essa variável aqui, ela vai receber o que? O current project.path, ou seja, ele vai receber o caminho atual do meu projeto. Onde que aqui esteja, no caso, o arquivo do Axis, né, que está executando a urna, ele vai retornar a pasta completa, né, o diretório completo. Ou seja, ele vai retornar, ó, esse caminho aqui. Se ele estivesse, por exemplo, o arquivo do Axis estivesse dentro dessa revistas, iria retornar todo o diretório revistas. Então, assim, basta eu referenciar agora se é o som curto ou o som longo que eu irei chamar. Viu como é simples de trabalhar aqui? Beleza? Então é isso. Então aqui nesta variável aqui eu já tenho o caminho completo de onde está, né, no caso o meu arquivo do Axis, pois como eu falei, ele deve estar. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Ele deve estar na mesma pasta do arquivo do Axis, que assim facilita a nossa vida, né? Então agora aqui, caso seja o som longo que eu querer executar, então eu vou chamar aqui, no caso, é a minha função playSound. Playsound. Vou até copiar aqui, né? É a mesma aqui o nome, né? O que muda é apenas os parâmetros aqui de 64 a 32 bits. Então, eu vou chamar aqui a minha função playSound. E aí, eu preciso passar o caminho aqui, ó. No caso, como é que o arquivo longo, ó, então, ó, str path. Vou concatenar agora aqui. Eu vou pôr aqui uma no caso uma barra contra, né, para
manter o caminho certinho, concatenar certinho, e aí no caso som underline longo.wmv e fecho aspas aqui. Vamos ver se o nome do arquivo é exatamente esse, né? Ó, no caso som longo, vou até copiar aqui para não ter como errar. Deixa eu copiar aqui. É isso mesmo, perfeito. Ok. E aí tem os parâmetros, né? Os outros parâmetros que eu preciso passar aqui agora, que é o do tipo longo, né? Então eu passo aqui vírgula 0 e o próximo parâmetro é eu falar que tipo de execução, no caso é execução assíncrona, ou seja, eu quero que este som ele execute e não interrompa a execução de outros códigos no meu sistema. Então snd underline async e ok, tá tudo certo, para estar funcionando já. Vou copiar esse mesmo cara aqui, dar um Ctrl C e vou colar aqui, ó. A diferença é que aqui, ó, ao invés de ser som longo, será o som curto. Som curto, salvando aqui. Ó, som curto, som longo, WAV. WAV. E, ok, pessoal, se eu não errei nada, este código aqui já deve funcionar. Então, eu vou chamar aqui, ó, a minha função. Então, Ctrl C, e vou vir aqui, ó, na janela de verificação imediata e vou executar ela por aqui mesmo. Eu não vou passar nenhum parâmetro, então ele deve executar o som curto. Ó, opa, executou o som curto. Agora eu vou passar, ó, o parâmetro TUI, ou seja, eu quero que execute o som longo. Olha só, perfeito, pessoal. Então já temos aqui o som funcionando na nossa urna. Então eu vou minimizar aqui, vou abrir aqui a minha urna novamente, vou entrar aqui no modo design da minha urna e vou vir aqui, ó, em confirmar, ó. E vou vir aqui, ó, ao clicar no botão confirmar, aqui, ó, eu tenho toda a parte de votação que eu realizo o voto. Ó, aqui eu estou votando nulo ou não, né, no caso, e sub prepara o voto aqui. Então eu preciso ver aqui em qual momento é que eu vou chamar aqui a minha função. Então vamos ver o seguinte. Aqui no botão confirmar, ó, aqui eu estou no código botão confirmar, ele está verificando se o voto é em branco, se o voto é em branco, se eu estou na sequência 0 ou na sequência 1. Sequência 1 é o último voto. Então eu preciso executar esta minha chamada aqui, ó. Cá, eu vou até copiar aqui. Copiar só até aqui. Isso. Até copiar aqui a chamada. No caso, ó, quando eu clicar no botão confirmar, eu vou executar, no caso, aqui, caso seja a sequência 1, ó. Aí o que vai acontecer? Eu vou chamar sem passar parâmetro, ou seja, aliás, se a sequência for 0, ou seja, eu estou na primeira votação, estou aqui no código botão confirma, e no primeiro if aqui, ó, caso eu esteja votando em branco, tudo bem, e caso ou eu esteja na primeira votação, votando no caso aqui para governador, eu executo o som curto, beleza, e caso seja o 1, eu vou executar o som longo. Então eu vou vir aqui, ó, sequência 1, que é o presidente, eu vou aqui passar TUI. Ok, ou seja, eu vou executar o som mais longo se eu estiver votando para presidente. A mesma coisa vai acontecer aqui também, ó. Se eu estiver votando, no caso,
votando no... Aqui eu estou votando candidato, número do candidato e cargo governador. Aí caso eu esteja votando de fato no governador e a sequência seja 0, então logo aqui abaixo, ó, eu vou chamar aqui a função wave e executar o som curto. Caso seja o 1, ou seja, estou votando no presidente, é o último voto, eu vou executar o som longo. Então eu passo chui. Ok. E aqui, caso eu esteja votando nulo também no governador, eu passo apenas o som curto. E caso seja voto nulo para presidente, eu passo o som longo, que é o chui. Pessoal, se estiver meio confuso, reveja esta videoaula para que você entenda bem o que está acontecendo, tá? Opa, deixa eu salvar e vamos testar para ver. Ok, ó. Vou minimizar, vou fechar. E aí vamos executar agora, ó. Vamos abrir a nossa urna. Primeiro voto. Só que antes disso eu vou fechar aqui e vou zerar aqui os votos. Ó. Tem um voto para governador, tem um voto para... Vou zerar tudo aqui certinho, tá? Todos os candidatos zerados. Votos brancos e nulos todos zerados também. E vamos abrir aqui nossa urna. Vamos voltar aqui primeiramente no 91. Carregou e confirma. Ó. Olha só, fez o barulhinho, passou para presidente. E daí vou votar no 62 para presidente. Já fez o som maior. Agora eu volto aqui para o governador. Digamos que eu vou votar aqui no 62 de novo. E agora para presidente novamente. Não sei se tem 91. Ah, voto nulo. Eu vou votar 1. Votou nulo para presidente normal e fez o barulhinho. Se eu votar em branco para governador, voto branco. Fez. Voto branco para presidente. Confirma. Perfeito. Então, fez esse som aqui mais longo, você já sabe que foi encerrado o voto. Eu não vou colocar aquele fim aqui, pessoal, porque essa urna ela vai ser utilizada. Você pode utilizar ela para fins práticos e aquele fim ali não vai fazer sentido porque nós teríamos que ter um outro computador ligado a essa urna para liberar o voto e daí iria complicar muito a situação e iria talvez perder o propósito. No geral, pessoal, fico feliz em apresentar para vocês esta urna que está totalmente funcional. Você já pode usar ela, está tudo certinho aí. Se você acompanhou os vídeos, você tem ela pronta para você ver o total de votos. Brancos para governador tem um, presidente eu tenho um também aqui, nulo eu tenho um também, tudo certinho. E aqui na tabela candidatos eu consigo ver para governador o Marcelo David aqui, eu vejo que ele teve um voto, Júlia Passos não teve nenhum e presidente também não teve nenhum. Fica como desafio para você criar um formulário decente, né, bacaninha, para que ele apresente de forma resumida a totalização dos votos, para que você não precise ter que olhar aqui diretamente na base de dados, no banco de dados, né? Você tem um formulário aí legalzinho, bacaninha, você desenvolva esse formulário que exiba essas informações. Beleza? Inclusive, se você for criativo, você consegue também criar gráfico e mostrar a votação, a quantidade de pessoas que já votaram. Isso aí eu deixo por sua conta. Eu acho que até aqui já é de grande proveito. Você aprendeu muitas coisas utilizando o Axis, inclusive a executar som diretamente do Axis, além de várias e várias outras técnicas de VBA. Espero realmente que isso tenha contribuído com o seu aprendizado e não deixe de continuar ligado no canal que vem muitas novidades por aí. Então, pessoal, essa é a nossa urna eletrônica. Utilize ela aí com moderação. A urna eletrônica você pode utilizar, é um simulador. Isso mostra todo o poder, não todo o poder, mas como o Axis ele é poderoso e como que você pode implementar coisas bem interessantes e bem robustas utilizando o Axis. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.